Olá, gente querida, estamos trancados há meio ano, isolados socialmente, mas graças a Deus com perspectivas de melhoras, de podermos começar a respirar. Espero que todos estejam bem, com paz e saúde, para podermos prosseguir olhando para frente, olhando para o alto e buscando em Deus o nosso aconchego. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, nosso bastião de segurança em qualquer tempo e circunstância. Hoje quero dividir com vocês alguns pensamentos originados pela reflexão no Salmo 64, nosso salmo para o dia. Ele nos leva a pensar sobre a verdadeira autonomia humana, sobre a liberdade de pensamento e ação, tão importantes em nossas vidas. Tão caros também para os gaúchos que cantam e declamam o 20 de setembro como o precursor da liberdade. E que liberdade é essa? Esse é mais um salmo que fala sobre conspiração, sobre o fato de grupos e pessoas se reunirem para conspirar contra pessoas de bem, para fazer a cabeça delas. Mais uma vez, nós ouvimos essa semana de uma cientista que fugiu da China, dando uma entrevista na Inglaterra e dizendo que pode comprovar que o vírus da SARS-CoV-2 foi criado em laboratório chinês. É difícil de acreditar numa teoria da conspiração desta envergadura, porque ela vitimou muita gente, bagunçou o mundo e ainda vai matar muitas pessoas. Seja por causa das economias destruídas em tantas nações, seja pela fome, suicídio e as mais variadas doenças, especialmente as mentais. Então é muito triste tudo isso e tomara que não seja verdade. Mas que precisa ser investigado a fundo, precisa. Fato é que a economia chinesa é a única que em 2020 vai manter um patamar positivo de crescimento, enquanto todas as demais vão encolher para números negativos. Teorias da conspiração não são uma novidade. Conspirações reais também não são, seja na economia, no mundo das indústrias, do comércio, na disputa de poder entre as nações. Também e especialmente no mundo da política. Acho que esse é o campeão. Disputas de poder entre pessoas, ideologias ou partidos são costuradas nas caladas da noite. Mas num regime democrático, onde o poder emana do povo e o voto precisa ser conquistado, o jogo nem sempre é limpo. A cabeça das pessoas precisa ser feita para acreditarem nisso ou naquilo. E aí vale tudo, meu amigo e minha amiga. Diferente é na China, que é uma ditadura, e isso não é um problema, porque o partido marxista é que comanda a política e a vida das pessoas. E o que a elite do regime decide, todos obedecem e fim de papo. Mas num regime democrático, aberto, de livre pensamento e expressão de opinião, as pessoas têm que ser convencidas do que é melhor para todos. E é aí que entram os bastidores, a produção de notícias distorcidas, de falas com meias-verdades e tudo aquilo que acontece nos bastidores e que nós, gente comum, não faz a mínima ideia. O ideal para esses que têm sede de poder e que acham que aquilo em que eles acreditam é o melhor para todos é de que você não pense, que você não tenha uma opinião livre e autônoma, que apenas engula o prato que eles preparam, porque afinal, para eles é o melhor para todos. Só que não. Para que uma democracia funcione bem,
Todos precisam e deveriam ser instigados ao livre pensamento, à reflexão, à autonomia. Todos precisam ter acesso à verdade dos fatos. Todos devem ser livres para decidir o que cada um entende ser o melhor e aquilo que representa o seu pensamento acerca da sociedade ideal. E é nesse cenário ideal, quando a maioria decidir o que é o melhor, isso tem que valer para todos. E isso deve ser aceito pelos demais, como vontade soberana do povo. Isso é democracia. Mas como é difícil aceitar isso, não é? Como é difícil se submeter a isso, quando o que eu penso fica do lado que ficou abaixo dos 50%, ou seja, do lado da minoria. Não é fácil. Isso não significa que os que estão do lado dos acima dos 50% possam fazer o que querem. Todos devem respeitar as leis, tratar a todos como iguais, com respeito, amor, tolerância, igualdade. O que não pode acontecer é o contrário, como muitas vezes nós temos visto, o que é chamado de ditadura das minorias. Casos onde as minorias conseguem o poder e o impõem sobre todos com as suas crenças, as suas ideias e as suas opiniões. Nem as maiorias, nem as minorias devem fazer isso em nenhuma situação. Dias atrás foi celebrado pela Igreja o Dia Internacional da Igreja Perseguida. É um dia anual onde os cristãos do mundo inteiro lembram o sofrimento e a perseguição ao qual são submetidos irmãos e irmãs na fé em Cristo em muitos lugares do planeta, em muitas regiões e países. Hoje, 1 entre cada 8 cristãos está nessa situação, especialmente em países de governos islâmicos radicais, onde a vivência da fé cristã se torna proibida. Também em países comunistas ateus, onde muitas vezes igrejas têm que ficar no submundo. Igrejas que não têm liberdade de culto, de evangelismo, de expressar a sua fé abertamente. A maioria desses cristãos é perseguido ou tem que praticar a sua fé com muitas restrições. É fato que há uma perseguição cada vez maior contra os cristãos mundo afora. Oremos por estas pessoas e lembremos delas. Tomemos cuidado também por aqui, para que a nossa liberdade não nos seja tirada. Nós temos eleições pela frente. Que Deus nos ajude em nossas escolhas. E eu termino com as palavras do próprio Salmo. Ele diz assim: ouve-me, ó Deus, quando faço minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração, dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão, fazem emboscadas e atiram no homem íntegro. Atiram de surpresa, sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos. Combinam como ocultar as suas armadilhas. E dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: nós fizemos um plano perfeito. Mas Deus atirará neles as suas flechas. Repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Que Deus nos ajude e nos dirija em nosso pensar e agir, hoje e sempre, para que sejamos verdadeiramente livres, pois foi para a liberdade que Cristo nos conquistou. Forte abraço e até amanhã.